Hoje é 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração, uma data para lembrar a importância de cuidar do coração e prevenir doenças que continuam sendo as que mais matam no mundo. E falando em prevenção, tem novidade. Os limites da pressão arterial mudaram. Agora quem tem pressão entre 12/8 e 13/9 já entra na faixa de pré-hipertensão, ou seja, é hora de ficar de olho. Para explicar melhor essas mudanças e dar dicas para manter o coração em dia, a gente recebe agora aqui no estúdio o Dr. Gustavo Fernandes, cardiologista. Muito bom dia, Dr. Gustavo, seja bem-vindo à Conexão com o Tambaú. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Ó, fala o que você falou agora. Meu café? Não, do seu coração, porque tá... Não, meu coração, não, minha pressão hoje pela manhã, aí tava 13 por... Sempre é 12/8, tava 13/8 hoje. Tá? Quer dizer, doutor, bom dia, dando bom dia aqui, nessa data de hoje. Uma das doenças que mais matam no mundo, eu acredito que é uma das que são mais faladas no mundo, né? E por que é tão falada e ainda é aquela que mais mata no mundo, doutor? Exato. Então, as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Mesmo na época do Covid, né? Então, o Covid veio aí, todo mundo deixou de se cuidar. Isso fez com que, inclusive, os fatores de risco tivessem aí soltos na buraqueira, né? Solto no meio da rua. Solto. Então, tá todo mundo dessa forma. Então, existem fatores de risco que são modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Então, a idade da gente, a gente não pode mudar. Graças a Deus, né? Estamos ficando cada vez mais velhos. A questão da genética, a gente também não pode mudar. Então, de quem a gente nasceu, né, do pai e da mãe, não pode mudar. Mas existem vários fatores de risco modificáveis que a gente pode. O principal deles é a hipertensão arterial. Você tem noção de que é feita uma pesquisa nacional chamada Vigitel, em que o Ministério da Saúde liga para as residências para perguntar: você é hipertenso? Você é diabético? O que é que você é? Então, todos os pacientes adultos acima de 18 anos de idade, 30% da população é autorreferida como hipertensa. Por quê? Porque tem a pressão. E porque mudou assim, antigamente não era bola, antigamente não, era só quem tinha uma pressão X, agora 12/8. Então, falava assim, acima de 20. 12/8 tá ótimo, né? 12/8 tá ótimo, 12/8 tá ótimo. É É um um menino, é um 12/8. menino. Só que o que é que acontece muitas vezes? A gente verifica a nossa pressão, deu 125/82, a gente diz, não, 12/8. E arredonda para baixo. E na maioria das vezes os estudos mostram que a partir de 12/8, cronicamente, isso lá na frente vai dar problema. Então isso significa o seguinte: se você está um pouco acima do peso, se você está sedentário, se você não está comendo tão bem e sua pressão não está mais abaixo de 12/8, surge um alerta. Porque provavelmente num futuro próximo você vai virar hipertenso. Então existem os níveis que são, antigamente, né? Na diretriz antiga de 2020, ele dizia que eram as pressões ótimas, abaixo de 12/8 ali, né? De 120 a 125, 130 até 8,5 dizia que era pressão normal. Acima disso era para hipertensão. Então a gente deixava um negócio mais leniente. Para que a pessoa dissesse assim: não, tá normal, tá tranquilo, eu não preciso me preocupar com isso. Quando lá na frente iria dar problema. Por isso que mudou. Então o objetivo não é medicar. Nessa faixa de pressão a gente não vai dar remédio. Mas a gente vai se ligar e realmente dizer assim: olha, sua pressão tá assim, mas seu colesterol já tá um pouco mais elevado, sua glicose já tá um pouco mais elevada, você não tá fazendo atividade física, um alerta, você né? tá um pouco mais acima do peso. Vamos tratar os fatores modificáveis. Para alterar essa situação. E quando é baixa demais? Então, a pressão normal é 9/6, até agora 119/79, né? Porque a gente fala 12/8, que são centímetros de mercúrio. Só que na prática mesmo, acho que você até foi lendo ali, achou um pouco confuso, né? É 139, 119, porque são milímetros de mercúrio. Então, uma pessoa que tem um biotipo magrinha, jovem, às vezes tem uma pressão 8/5 e totalmente assintomático. Isso não é necessariamente um problema. Aqui tá assim, é entre 12/8 e 13/9 por 8/9. Isso, é 139, né? Então a gente faz assim, 120, né, de milímetros de mercúrio até 139. Então tem pessoas que constitucionalmente tá a pressão um pouco mais baixa. Então imagina aquela pessoa que está acostumada com 8/5, de repente é 12/8. Para aquela pessoa, o 12/8, ou 119/79, a pressão já é mais alta. É como se você saísse de 12/8 por 17. Perfeito, a proporção é essa. Né? Então não necessariamente, isso aí é populacional. Então a gente fala assim, olha, na maioria das vezes a curva normal mostra que esses níveis de pressão são considerados normais. Só que existem aquelas pessoas que constitucionalmente têm uma pressão um pouco mais baixa, e tem aqueles gigantes de 2 metros de altura
que tem uma pressão um pouco mais alta também. Então, na população normal, até 119/79 é considerado normal. Eu vejo assim que hoje em casa, um dos objetos do tecido, sei lá, que sempre tem em casa é um aparelho para aferição da pressão, para tirar a pressão, como diz o outro, para medir a pressão. Virou, hoje você compra na farmácia, antigamente você tinha que ir na farmácia. Você pode adquirir na farmácia e ter um em casa, tá? E como é que eu posso saber, doutor, se minha pressão está variando? Eu posso, sei lá, aferir 1, 2, 3 vezes por dia? Como seria? Eu colocar como parâmetro. Isso. Então, assim, para pessoas que têm pressão normal, a sociedade orienta que pelo menos uma vez no ano você possa verificar. Agora, sua pressão deu um pouquinho mais elevada, o ideal é que você faça isso com mais rotina, com mais frequência. Só que é o seguinte, para verificar a pressão adequadamente, eu tenho que estar em repouso, com a bexiga vazia. Não posso ter tomado café, que vocês estavam falando agora há pouco, nos últimos 30 minutos. Peraí, eu tenho que estar com a bexiga vazia. Bexiga vazia. Fazer tem xixi. que ir no banheiro, tem que mijar. Isso. A segundo passo não pode ter tomado café 30 minutos antes ou com algum alimento com Então fumado eu 30 sempre minutos antes. verifiquei errado. Pois é. Porque sempre tomou café. Exercício físico, Você tem uma que hora estar e em meia repouso antes. pelo menos quanto tempo? 5 Assim, minutos. paradozinho, 5 Tu minutos. já 5 verificou a tua minutinhos. hoje? Quando eu acordei. Tu já tinha tomado café? Não, mas eu Tu tinha feito xixi? Mas não tinha mijado ainda, não. Então deu errado. Aí deu alterado. Tá Não, vendo já você? tinha, já tinha coisado. Já tinha feito Já xixi? tinha. Foi antes de eu sair. Peraí. 30 minutos sem café, 30 minutos sem fumar, 30 minutos sem alimentos com cafeína, 1 hora e meia sem atividade física, bexiga vazia, 5 minutos em repouso. Sempre E fiz aí a gente errado. verifica. Outro ponto, esses aparelhos digitais, eles são validados pela Sociedade Tem que Brasileira de trocar as Cardiologia. pilhas. Além de trocar as pilhas, eu tenho que fazer a monitorização dele, porque a cada 6 vezes ele descalibra. Quem é que tá com esse danado calibrado atualmente em casa? Nem Não, eu sabia ninguém. disso. Tem que levar para aquelas lojas que tem artigos médicos ali no centro da cidade e tudo mais, que eles recalibram. A cada 6 vezes ele descalibra. Por isso que a minha Foi pressão tá dando todo errado. mundo Tá vendo aí? você, aí você vendo? acredita Por isso- naquilo ali, por aí já isso- vem um psicológico, tô Isso. passando mal. E fico mais nervoso ainda. Fico mais Isso. nervoso E ainda. ainda por cima é o seguinte... Vou aquele pegar o de meu aqui, pulso, peraí que eu vou pegar o meu pega na lá mão. que a gente Vai fazer o teste. pegar, vai. Vou pegar o meu pro senhor calibrar. Vai pegar. Além disso, o de pulso não é necessariamente o recomendado, é o de braço. Existem os digitais que a gente compra na farmácia, de marcas boas, que são de braço braquial. Inclusive, para os cardiologistas em consultório, o ideal é que a gente faça com um manguito digital. E não aquele... E tem uma posição correta do braço na hora de aferir, a esticada, dobrada? Já ouvi falar que tem que ser assim, Não. outros falam que é assim. Isso, ele fica esticado O na braço altura do esticado. coração, pode ser o direito, pode ser o esquerdo, Apoiado preferencialmente em algum inclusive lugar? nos dois, apoiado, as costas apoiadas, bem apoiadas, Olha aí. os pés no chão, sem Olha pernas aí. dobradas, Olha. sem bolsa do lado. Sempre fiz errado. Então tem que ficar bem Bem direitinho. tranquilo. Isso é o primeiro ponto, porque às vezes a gente verifica errado e é o primeiro passo realmente para estar com a hipertensão arterial, uma falsa hipertensão arterial mascarada, digamos assim, ou então a do avental branco, né, que a gente chama. Então, feitas as medidas corretas, o ideal inclusive é fazer pelo menos 3 aferições separadas por pelo menos 1 minuto. E numa primeira consulta com o cardiologista, em ambos os membros superiores, porque às vezes dá de um jeito de um lado, do jeito do outro. Também pode fazer Deixa no eu ver. braço direito, então. Porque as pessoas falam que tem que ser no esquerdo Não por causa precisa, do tem que ser coração. nos dois. Pode ser, tem que ser nos Tem que dois. ser nos Tem dois, que pelo ser. menos uma avaliação. E a gente Olha considera aí. a mais alta. Faz aí, Paulo, porque eu Vamos peguei. lá, esse é do full, Eu corri uma escada ali agora. 5 minutos. Mas de tem que Bota aqui de lado. Eu calibrar. não sei nem fazer isso aqui, não. Mas, Tem que mas botar tem, aqui, ó. mas tem que calibrar? Tá de 6 meses, mais de 6 meses? é calibra nas lojas. Olha, por exemplo, Tem que abrir e Olha, mexer, né? 124 por 80. foi a minha última. Tá vendo aí? Então o que é que ele fez? Ele deve ter dito. A minha antes de eu sair Olha, de ó. casa. Então ele falou, minha pressão deu 12 por 8. Não deu 12 por 8, deu 124 por 80. Só que isso aí ele tava aperreado antes de sair de casa, tudo mais. Por causa Então, da hora. Isso. Já tinha tomado café? Existe um meio. Ó, da eu gente subi uma ver. escada ali agora, eu vou fazer agora, sentadinho aqui. Eu subi uma escada, tomei 3 copos de café. Pra você que tá ouvindo a Vai dar gente, ele errado, trouxe aí pra verificar o próprio equipamento dele, que deve estar descalibrado, né? Medidor de Deve pressão. estar. Né, doutor? Enquanto ele Deve vai tá. verificando aí, em tempo real, me diga uma coisa, doutor. A dúvida que fica também. Às vezes a pessoa tá com a pressão alterada e aqui no trabalho, por exemplo, tem como verificar, certo? É bom o quê? Na hora ali pra tentar amenizar. Porque às vezes chega alguém e dá um biscoitinho, Um suco de chuchu. dá, né? 14 Dá um 10. bombom, fala um Vai, negócio. 14 por 10. Tô um menino. E aí, doutor? Olha. Tá nada. Ele subiu a escada agora, doutor. Por Tá cento- nada, vamos lá, menino. vamos lá. Ó, então, a partir de 140 por 90, a gente considera isso como hipertensão arterial. Não isoladamente. Porque o nosso coração não é um reloginho 12 por 8 o dia todo. Então, ele subiu escada, ele fez uma atividade física, ele precisa de uma bomba Uma lapa de maior. um copo de café aqui. Pronto, Bota aqui, então. zera Então, aí o jogo e bota em mim aqui. Isso tá? aí é uma
deu um falso positivo. Falso positivo. Digamos assim. Doutor, e a gente estava falando sobre café hoje aqui no início do programa. O café com açúcar, ele interfere também nesses níveis? O ou açúcar necessariamente não, porque Não. É mais o café que é um estimulante. Mas o açúcar também é um estimulante. Mas o açúcar também dá um Isso. pump, né? E a gente tem que ter um cuidado com isso, porque é um outro fator de risco modificável, que é o diabetes. Que também é muito frequente na população em geral. Então, imagine, um paciente acima de 65 anos, percebam, acima de 65 anos, cerca de 65% da população é hipertensa. Caramba. Olha só a É muita prevalência. gente, né? Quanto? 65% da população É acima de hipertensa. 65 anos, que são os idosos mesmo, pela Parou OMS, aqui. é hipertensa. Olha aí, Aí, 3 por 10. todo mundo nervoso, Tá todo mundo vendo? nervoso. É porque a gente tá A tenso gente tá- aqui. Doutor, a gente começou às 6 da manhã. Não, Aí a gente fica aqui 6 da acelerado. manhã a gente tá aqui, ó. Então isso Tomando é café, um tomando água. alerta, isso é um alerta. Então assim, o que é que existe? Existe uma situação Mas isso chamada aí não mapa. tá certo não, doutor. Isso aí tá descalibrado. Então, mas é um Tá alerta. nada, tá não. Esse aqui a pilha tá nova. Troquei ontem de noite. Mas tem que Achei calibrar. fantástico. Troquei as pilhas ontem. Doutor, mas o que é a hipertensão e o que é que a gente pode fazer? Pera aí, pra- deixa eu saber a história tá. do doce e do salgado. Sim, do doce. É bom o quê, doutor? Não, o que? Pra Pronto, agora relaxar? a minha deu É 3 por relaxar, 9, né? é relaxar. Agora a gente fica em repouso pelo menos um tempo e verifica pra de casa. novo, mais uma vez. Por isso que dizem, suco de chuchu, né? Um negocinho Não, pode melhorar. e vale o suco Então, de chuchu. repouso, na maioria das vezes, a gente melhora esses níveis de pressão arterial. Agora, imagine só o cenário de uma concessionária de água, aqui na Paraíba, a Cagepa, arbitrariamente aumente a pressão da água em 2 vezes. O que é que você acha que vai acontecer com os canos por aí das casas? Será que todos os canos estão preparados para isso? Será que as torneiras estão preparadas para isso? Eita, É o doutor. colesterol pregado na... Exato. Eita, ferrugem. doutor. Que a ferrugem no sistema de água. Então, a pressão elevada, ela pode levar à complicação do sistema hidráulico. Por da isso pessoa. que a pessoa pode ter um AVC. É um dos fatores de risco modificáveis mais comuns de ter um AVC ou infarto, que é a doença que mais mata no mundo. Então, se a gente soma os fatores de risco, por exemplo, estou com colesterol alto, eu já estou começando a ficar com várias placas ateroscleróticas no coração. O diabetes inflama essas placas, o tabagismo inflama essas placas, a obesidade inflama essas placas. E aí, de repente, eu tenho uma pressão que era 12 por 8, né? O normalzinho, 119, 110, 100 por 70. De repente ela sobe para 17 por 10, como tá o do meu amigo. De vez em quando na TV a minha vai pra 17 por 10. Exato. Então esses picos 19 pressóricos... por sei lá o que for. Já saí do estúdio da TV às vezes. E minha pressão, quando ela dá... A gente pensa que vai, né? E não é, eu sinto como se eu tivesse aéreo baixando. Dá essa impressão, doutor, que... tem gente que pode ter dor de cabeça, a pressão alta. A minha eu fico abestalhado, assim. A pressão vai lá pro topo e eu fico assim, abestalhado. Seria meu corpo combatendo, velho? Mais ou menos isso. O grande problema da hipertensão é que, na maioria das vezes, ela é totalmente assintomática. A gente não sente. Por isso que é tão importante a gente verificar os níveis de pressão. Só que, às vezes, a gente tem uma coisa chamada pseudocrise hipertensiva. O que é que significa isso? Eu tô com dor de cabeça, estresse e tudo mais, a adrenalina subiu e minha pressão subiu secundariamente à dor de cabeça. Né? E aí a gente tem que fazer um analgésico para dor de cabeça, tem que fazer o controle. Agora, a grande questão é, indivíduos de mais alto risco, que a gente conversou, né? Então são diabéticos, que têm colesterol alto, tabagistas, obesos, que têm fatores de risco cardiovasculares na família. Esses pacientes, principalmente essas pessoas, elas precisam de um controle mais intensivo. Agora, uma pessoa que é de baixo risco e a pressão subiu ocasionalmente, é um negócio que a gente pode Pode ser uma levar coisa de mais momento, né? tranquilo. Passou, Isso. tal. Era isso que eu ia perguntar agora. Qual é a diferença quando é de momento, assim, que ele falou? Às vezes a gente pode ter algum aperreio, Uma né? Alguma ansiedade. situação. E quando é algo que... Não, peraí, você precisa de medicamento todos os dias, você precisa controlar a sua pressão. Como é essa diferença? Como é que a gente descobre isso, doutor? O nosso corpo fala, né? Então imagine que a Cagepa, de novo, ela levasse a pressão da água. Concorda comigo que para não estourar os canos, a gente precisaria reforçar os canos. Então os nossos vasos sanguíneos também vão fazendo da mesma forma. Conforme a pressão vai aumentando de longo prazo, os vasos sanguíneos que eram fininhos, bem estreitos à parede, ela vai começando a ficar mais espessa. Então alguns exames, como por exemplo um Doppler de carótidas, consegue ver que a artéria aqui do pescoço já não está mais tão fininha. O coração ele vai começar, como ele é um músculo, ele vai remodelando, ele vai ficando mais espesso, mais forte do que o normal. Um eletrocardiograma simples que a gente faz numa consulta aí no posto de saúde, às vezes, ou na urgência, ele vai mostrando que os níveis da amplitude vão ficando mais altos. Então isso tudo mostra que o negócio não é de agora, o negócio já vem de algum tempo. Só que se sua pressão está começando a alterar de agora, isso daqui a pouco vai começar a alterar essas situações. Então por isso que é tão importante a gente identificar e tratar. Inicialmente não farmacologicamente, com atividade física, dieta saudável, né, cessar o tabagismo e tudo mais. E se por acaso estiver com um nível mais alto,
tratar Tem uma medicamentosamente. pergunta sobre o check-up do coração. Quem não tem nenhum sintoma, não tem histórico de pressão alta, nem de nenhuma cardiopatia, deve fazer um check-up do coração de quanto tempo? Você tem mais de 3 anos de idade? Todo mundo Então deve a fazer. sociedade pede que acima de 2, 3 anos de idade já verifica a pressão, porque existem Mesmo indivíduos sem ter hipertensos. sintoma nenhum. Isso, pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano verifica a pressão, tudo mais. Agora, se o paciente já chegou, uma pessoa chegou nos ENTA, acima de 40, então esse risco... Aí tem que fazer tudo. Enta. De ano em Chegou ano. nos ENTA, de ano em ano se ficar normal, né? Tá? Mas agora sim, o ideal é que você faça sempre uma avaliação. E aí engloba laboratorialmente, tudo, né? é cardiograma, Aí vai eletro, tudo depender. isso. Um eletro, no mínimo um eletro, uma avaliação cardiovascular, sim. Sim. Aí, caso a caso, vai ver se precisa de um ecocardiograma, se precisa de um teste ergométrico, se precisa de um Isso a mapa. partir dos ENTA. Isso. Não, indivíduos mais jovens também, né? Sim, Mas ENTA é a idade em que as coisas realmente começam. Doutor, eu digo que eu já fiz, assim, já me indicaram e eu já fiz, que é você tentar, né, descobrir a sua pressão, você está tendo pico, determinado... fazer a aferição pelo menos 3 vezes ao dia, durante, alguns dias seguidos, para você vai anotando direitinho, isso Perfeito. funciona? Funciona. Então existem 3 situações. Tem a AMPA, que é a automedida da pressão arterial, preferencialmente longe das refeições, né? Bexiga vazia e tudo mais. Existe MAPA, tá? Que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. E existe a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Mas esse aí tem que ir no posto de saúde, verificar, bem reguladozinho. A AMPA, então, que é a automedida, existe e é boa. Agora, eu não consigo realmente verificar as situações do dia a dia, eu não consigo verificar a pressão durante o sono, eu não consigo algumas coisas, que isso MAPA vai me dizer. MAPA é uma média de pressão de 70, 80 pressões arteriais. Então, por isso que é tão importante a gente, hoje em dia, tirar a pressão do na TV, consultório. que fica um negocinho aí, incha de vez em Isso, quando. Isso. Esse aí, Você num faz, dia a dia, num dia a dia Você dorme seu, com ele, aí você acorda com ele enchendo, ele vai e mete sua pressão. Aí ele seca. Ele sozinho ele faz, várias vezes. ele é chato, é um exame chato É um de se inferno. fazer. E parece mas que as é muito coisas só importante, acontecem no dia né? que a gente tá com o mapa. Mas o importante O é ser estresse. Mas o dia a dia, o estresse do dia a dia é normal. Não, mas no dia que a gente coloca É pior, o mapa, né? parece que é pior. Parece que o mundo caiu. É verdade, é verdade. O senhor estava falando a partir dos 3 anos e me fez um alerta porque eu tenho filhos pequenos que nunca foram ao cardiologista. Então, assim, explica pra mãe, pai, pra gente, né, essa necessidade a partir de que momento, né, que a gente tem essa atenção. O senhor falou 3 anos de idade, mas tem alguns alertas que a gente pode observar na criança que pode indicar que ela tem alguma alteração de pressão? A princípio é por exemplo? totalmente assintomático, né? O pediatra, ele tem manguitos adequados, né? Que é a abraçadeirazinha Sim. para a criança. Então o pediatra vai fazer essa avaliação. Então Tá. por isso que é importante seguir com o pediatra, Um normal. pediatra normal, não Isso. precisa ir especificamente Não para um necessariamente. cardiologista, não. Mas a gente sabe que a obesidade infantil hoje em dia é uma condição muito prevalente. Então a gente precisa ter acesso a isso. Porque se uma criança está começando a aumentar o peso, provavelmente a sua pressão arterial também vai aumentar. Imagine uma criança de 5 anos, 6 anos de idade e hipertensa por 10 anos, até os 15. Então é muita coisa. Ó, deixa a gente Tem uma trazer... pergunta também sobre a apneia. A apneia do sono pode causar pressão alta? Pergunta aqui do ouvinte. Perfeito. Ele responde já sobre a apneia. Deixa eu trazer a Dona Maria de Lourdes, tá com a gente na linha com a gente. Dona Lourdes, bom dia. Bom dia, Esli. Bom dia, coração. Bom dia. Mas nessa semana eu fiz em Mandacaru, ali na Monte Castelo. Certo. E vai estar aquela casa de show. Tem um buraco muito grande, Esli. É Certo. mato, é lixo. Ou o lixo está tomando de conta de uma pessoa, Esli. E o prefeito não faz nada, Esli. Ô, Dona Manda fazer um Lourdes. mutirão. Lourdes! Dona Lourdes, A gente tá com um cardiologista a aqui senhora na tem linha. alguma pergunta pro entrevistado, Dona Lourdes? É o que? O assunto de hoje. Ah, ele tá falando sobre o coração. A senhora tem problema de coração, Dona Lourdes? A minha família todinha. E é? Qual o problema da porque senhora? A minha pressão é muito alta, da minhas irmãs, da minha mãe que morreu do infarto fulminante, minhas tias, meus tios, tudo morreu do infarto fulminante. Tudo tinha problema de Então coração. tenha cuidado, viu, Dona Lourdes? Um beijo pra senhora, viu? Aí, outro eu quero fazer a pergunta. Isso é de família, a minha, tudo é de Ela família. tá se cuidando, a senhora? A senhora tá se cuidando? Eu tô sim, eu tomo remédio de pressão. Pronto, então Boa. tá bem, tá cuidado, Então viu? ela já tem alguma Ela questão, já tem né, uma doutor? questão. Perfeito. Então, Beijo. para Dona Lourdes, o ideal é que a pressão agora dela esteja abaixo de 13/8. Pelo menos 13/8. Então, pacientes hipertensos que fazem uso de terapia medicamentosa, que antigamente a gente começava com um captopril, uma losartana, um remédio só, hoje em dia a gente já faz terapia dupla para poder fazer um sinergismo na pressão. E o ideal é que ela possa ter pelo menos os níveis de pressóricos bem controlados, abaixo de 13/8 no mínimo. Deixa a gente E a agradecer história mais da uma vez. apneia?
A questão da apneia. A questão da apneia é o seguinte, né? Pacientes, quanto maior a idade, quanto maior o peso, eles fazem peso aqui nessa região do pescoço e podem ter um risco de ter apneia obstrutiva do sono. Então, a síndrome da hipopneia obstrutiva do sono é uma das causas de arritmia e hipertensão arterial. É uma das causas modificáveis. Concorda comigo que nada adianta eu dar um remédio para pressão e não estar controlando o que está causando a hipertensão? Então, uma das principais causas de hipertensão secundária, ou seja, de acordo com a pressão alta acontecendo por conta dessa situação, é a apneia do sono. E aí um exame chamado polissonografia consegue diagnosticar e, se for o caso, tratar com uma coisinha chamada CPAP. Então, primeiro a gente precisa pensar para depois a gente diagnosticar e tratar. Legal, bacana. Agradecer mais uma vez aqui. Daqui um dia eu bato na sua porta. Né? Doutor Gustavo Fernandes, quem quiser localizar o senhor, como é que a gente faz no Instagram? Tem algum contato? Eu tenho um Instagram que eu fiz muito porque eu sou professor, eu fiz para os meus alunos. É Dr. Gustavo, Dr. Gustavo S. Fernandes. Lá eu coloco alguns casos clínicos e às vezes até os pacientes interagem muito, né? Porque eles se veem dentro daquelas discussões. Dr. Gustavo. Vou seguir agora mesmo, Dr. já Gustavo achei. S. Fernandes. Coloca Gustavo Fernandes, cardiologista, que também localiza, viu? Mas Dr. Gustavo S. Fernandes, já localiza. Estou à disposição de todos para tirar as dúvidas, inclusive. Obrigada pela verdadeira aula nesse dia do coração. Bora cuidar. Isso. Já tô sentindo